essa semana, então, talvez você tenha visto nas redes sociais, nas redes sociais que nos Estados Unidos eles estão celebrando o Dia de Ações de Graças. Aqui nós celebramos o Dia de Ações de Graças em outubro, mas na América é na última quinta do mês de novembro. Mas desde o começo do mês de novembro eu tenho ajudado os jovens e o Lucas me pediu para dar uma palavra de gratidão para os jovens. Então todo esse mês nós trabalhamos o assunto de gratidão com os jovens. E o Márcio, ele chegou para mim e falou: você pode orar no primeiro domingo de dezembro? Então eu acho que eu vou entregar essa palavra com a igreja, porque desde quando eu compartilhei essa palavra com os jovens, Deus ele tem abrido os meus olhos para entender um pouco mais sobre gratidão. E eu entendo que isso é algo muito importante para nós como igreja, para que nós possamos aprender não somente nesse mês de novembro, onde nós pensamos muito sobre ser grato, mas eu acho que a gratidão é algo que nós precisamos praticar de fato todos os dias. Eu espero que vocês possam deixar este lugar hoje com um entendimento renovado sobre gratidão. Amém? A Bíblia ela tem diversas passagens falando sobre gratidão. Eu não sei se você prestou atenção sobre isso, você já viu isso, vários versículos da Bíblia falando sobre gratidão. Alguém aqui já fez essa avaliação? Eu quero ler alguns. Alguns deles tá relacionado com oração. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Diz o seguinte: fala o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então eles falam: deem graças em todas as circunstâncias. Isso fala para nós agradecer, gratos e demonstrar gratidão em todas as circunstâncias. Em Filipenses 4,6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então ele diz: não sejam ansiosos. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não fiquem ansiosos. Colossenses capítulo 4 verso 2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então, oração tá linkado com ser grato. E isso tem que ser parte da nossa oração. Sempre ser grato. Mas também é uma atitude que nós temos que ter na nossa vida. Se nós formos lá para Efésios capítulo 5 verso 20, diz: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele nos diz para nós darmos graças a Deus em todas as circunstâncias, não somente quando oramos, mas também quando fazemos as coisas durante o dia. E lá em Colossenses capítulo 3 verso 17 diz: tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor. Caso você esteja falando algo ou fazendo algo, façam no nome do Senhor, dando graças a Deus Pai por meio dele. Então está nos desafiando a dar graças a Deus em tudo que nós façamos. E para mim, Paulo, o apóstolo, ele descobriu isso como uma arma. Porque esses versículos que eu li, eles fazem parte das cartas de Paulo. Ele ensinava a igreja a fazer algo que ele já estava fazendo. Você acredita nisso? Então ele estava fazendo algo, ele estava praticando algo, mas quando nós lemos sobre a vida de Paulo, nós podemos ver que Paulo era um cara que sofreu muito. Ele estava na cadeia, ele foi perseguido, né? Ele teve um naufrágio no navio, ele apanhou, ele foi maltratado, e você vê esse cara falando de ações de graça o tempo inteiro. O que significa? Ele aprendeu algo de Deus nesses momentos. Ele estava, compartilhando isso com os seus discípulos e com a igreja.
Naquele tempo onde Paulo vivia, não existia o Novo Testamento. Você sabia disso? Paulo, ele é de um tempo onde não havia Novo Testamento. Então, da onde ele tirava esses ensinos? Ele tirava todos os ensinos do Velho Testamento. E ele aprendia através da história do povo de Israel, dos Salmos, de todas esses outros livros. Tem uma passagem que nos ensina com muita clareza que nós não devemos viver uma vida de onde nós reclamamos muito, mas temos que viver uma vida de ações de graças. Não vou ler toda a história, mas está lá no livro de Números, capítulo 13 e 14. Eu quero só fazer um resumo rápido do que ele diz. Mas nós vemos que naquele tempo, o povo de Israel, eles deixaram o Egito. Eles estavam indo em direção à Terra Prometida. E antes deles entrarem à Terra Prometida, Moisés, eles escolhem 12 discípulos. E eles estavam ali na porta da entrada da Terra Prometida. E Moisés diz: vá e verifiquem, chequem, olhem a terra. E esses homens, eles foram lá conferir a terra. Depois de 40 dias, eles voltaram. E 10 deles falaram: meu Deus, nós não podemos ir lá, a terra ela é muito maravilhosa, mas tem gigantes vivendo ali. Nós fomos lá, eles vão nos pisotear, eles vão nos matar, nós temos que ficar aqui no deserto, ou então voltar para o Egito. Mas ali não dá para ir. E teve somente desses 12, somente teve 2, que foi Josué e Caleb. E eles estavam muito mais positivos, eles diziam: nós temos que ir, porque o Senhor está conosco, nós vamos conquistar a terra, nós vamos comer eles como pão. E o que aconteceu? O povo inteiro escutou os 10 espias negativos. E quando Josué e Caleb começou a falar, eles pegaram a pedra para apedrejar eles. Nós não acreditamos em você, você está mentindo. E o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Quem sabe aqui? Depois desse episódio, Deus começou a falar a Moisés e falou: eu vou destruir todos. E daqui a pouco Moisés chega diante de Deus e fala: por favor, Senhor, não faça isso, porque o povo vai pensar que você é um Deus doido, você trouxe o povo do Egito. E Moisés começa a orar diante de Deus em súplica. E Deus diz: eu não vou matá-los agora, mas esse povo morrerá aqui no deserto, porque eles reclamaram, e eles não herdarão a terra prometida. Somente os filhos daqueles homens, daqueles 10 entraram, e Josué e Caleb. E os outros não entraram. Por quê? Porque eles reclamaram diante do Senhor, não confiaram no Senhor. Eles não escutaram o que Deus estava falando para eles. Eles só simplesmente enxergavam a situação e ficaram com medo do que estavam vendo. Então Paulo, ele diz, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, ele diz, aqui ele está falando à igreja, que é nós. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler juntos. Ele diz: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós. Então Deus está falando para nós: não permita a reclamação na sua vida. Então, em vez de reclamar, o que você tem que fazer? Você precisa ser grato. Você tem que ter um coração cheio de gratidão. E eu quero explicar um pouco mais sobre isso. Amém? Primeiro, eu quero checar com você. Você se acha uma pessoa agradecida ou uma pessoa que reclama muito? Eu quero te perguntar 9 perguntas. E eu quero que você use a sua mão. Essa mão será a letra B. E essa outra mão será... uma mão será a letra A e a outra mão será a letra B. Então, se a sua mão for A, você vai contar 1.
Se sua mão for o B, você conta com a outra mão, que é um com a outra mão, tá? Vou te perguntar 9 perguntas. E você vai checar agora você mesmo se você é uma pessoa que reclama muito ou uma pessoa que agradece muito. Vamos ver. Só cheque, vamos fazer um cheque aqui. Primeiro, você geralmente em A, se lembra das bênçãos de Deus, ou B, se as esquece com o tempo. Aí você avalia aí, você fala se é o A ou se é o B. Vocês entenderam? Se você for A, uma das suas mãos tem que levantar o dedinho. Se você for B, levanta com a outra mão. Então, segunda pergunta. Quando as coisas não saem como planejado, você responde A, com gratidão, ou B, com reclamação. Você considera o ato de dar ações de graças uma rotina espiritual essencial ou algo bom de fazer quando você está bem? Quarta pergunta. Você agradece a Deus A, diariamente, ou B, semanalmente ou menos? Quinta pergunta. Você se descreve como contente ou descontente? Você está comigo? Sexta pergunta. Durante o dia você, número A, letra A, percebe motivos para agradecer a Deus, ou B, foca no negativo? Você, durante o dia, você percebe os motivos para agradecer, ou B, foca no negativo? 7. Você se encontra em letra A, a generosidade de Deus, ou B, no que parece injusto? Questão número 8. As coisas que outros têm. Você foca no que Deus lhe deu, ou B, sente inveja? Último. Em circunstâncias difíceis, você encontra motivos para agradecer ou para de agradecer? Então vamos ver o resultado. Você não precisa me mostrar, mas para você se avalie se foram quantos B você teve. Se foram 5 ou mais, significa que você tem uma tendência a reclamar. Tem alguns reclamão aqui. Não importa, se você não reclama, isso aqui é conteúdo pra você ensinar pros outros, tá, gente? Mas se você reclama, você é um clamão. Eu quero te garantir que Jesus, ele é o carpinteiro. Ele pode consertar tudo aquilo que está errado na sua vida. E você gostaria de ter uma vida de contentamento e felicidade? E como você poderia mudar a sua vida e ser um pouco mais positivo e grato? Enquanto você acha que reclamar é algo natural, ser grato é algo sobrenatural. Porque reclamar é algo que você faz sobre algo sem pensar. Mas ser grato, gente, em toda situação é algo que você precisa do Espírito Santo para fazer. É algo sobrenatural. Natural. Isso leva tempo, nós precisamos de disciplina, né? Mas o pagamento e resultado dessa disciplina é algo muito maravilhoso. Se você começa a trabalhar com isso e começa a focar nessas áreas na sua vida, você pode ter bons resultados. E você sabia que gratidão eles pode nos tirar de um lugar de sentir pena de nós mesmos e ir para um lugar de onde nós sentimos alegria com o que conquistamos. Vamos ver ali o que Paulo falou para a igreja em Filipenses 4:11. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: aprendi. Ele disse que aprendi. Ele aprendeu, gente. Então, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito,
ou passando necessidade. Ele aprendeu. Então, se ele aprendeu, eu também posso aprender. Fala isso pra você. Se Paulo apóstolo, ele aprendeu, eu também posso aprender. Amém? Nós possamos aprender. Então, gratidão é algo que todos nós podemos aprender. Eu trabalho com a igreja, claro, e trabalho também como conselheiro. E eu tenho pessoas de vez em quando que vêm para mim que eles são ansiosos, que eles estão com depressão, e eu ensino para eles o poder da gratidão, né? E com os meus clientes eu uso esses princípios bíblicos, mas também eu uso o que a ciência aponta também. E eu quero mostrar alguns pontos sobre o que a ciência está fazendo, está falando sobre gratidão. Eles estão fazendo muitas pesquisas sobre gratidão. Eles descobriram que de fato o que a Bíblia diz é de fato verdade. Então a ciência está descobrindo isso hoje, tá? Então, ações de graças, ou sempre notando as coisas boas, ou sempre agradecendo por pequenos prazeres do dia a dia. Por exemplo, se você for caminhar e ao invés de pensar nos seus problemas, você começa a ficar maravilhado com a natureza, ficar maravilhado com os pássaros. O que Jesus dizia? Olhe para os pássaros, olhe para as lírias do campo. Quando você faz essas coisas, você está se conectando com a criação de Deus. Isso te traz paz. Ao invés de ir para uma caminhada e começar a pensar nos seus problemas, você precisa, por exemplo, quando você está comendo, aproveite a alimentação que você está comendo. Em vez de começar a pensar sobre outras coisas, você toma um café, um chá, e você aproveita aquele tempo. Você pode, esses momentos positivos pode dar um impacto significativo na felicidade, na resiliência e no bem-estar geral. No passado, muitos pesquisadores têm confirmado que o que a Bíblia nos ensina de fato é verdade. Então, as orações de graças e oração pode mudar nossos cérebros e nossas vidas. O que a Bíblia diz? Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos trabalhar com a renovação da mente. E a ciência também está trabalhando. Vocês precisam aprender a pensar de outra maneira. Isso é a mesma linguagem, gente. Você precisa renovar a sua mente. Tem um cientista, o nome dele é Andrew Newberg. Ele é um neurocientista americano. E ele decidiu trazer um grupo de pessoas para o seu laboratório, porque ele queria fazer um estudo sobre oração e meditação. E ele fez um scan no cérebro dessas pessoas antes delas começarem a orar. Depois ele disse: vai para casa, ore todos os dias por pelo menos 15 minutos. Ele está fazendo um estudo, tá, gente? E ele colocou esse tempo, ele definiu esse período de 15 minutos, pelo menos todos os dias. E disse para ele: daqui a pouco você volta daqui 8 semanas. E essas pessoas que fizeram esses exercícios, eles pegaram ele de novo, conectou ele de novo naquelas máquinas. E o que é que ele descobriu? Aquelas pessoas que faziam prática de oração, o cérebro dessas pessoas cresceu. Essa parte da frente do cérebro deles se tornou mais estável. E ele provou através da ciência que quando nós oramos, o nosso cérebro ele está mais estável, ele está mais calmo. Por quê? Deixa eu te explicar algo sobre o seu cérebro, tá, gente? Você pode fazer aqui comigo, feche suas mãos. Vamos imaginar que sua mão agora está representando o seu cérebro. Então, o seu cérebro, que é a parte da frente, que a gente chama de o lobo frontal. E a parte de trás é o seu punho, ok? Então, cada vez que você tiver com medo, essa parte da frente do seu cérebro, ele entra em alerta, ele abre. Então, você não tem condição de você fazer uma decisão clara, porque você toma decisões nesse momento através do seu medo, porque essa parte da frente do seu cérebro, ela não está pensando direito. Você está sendo reativo, e você está reagindo, sendo reflexivo,
Você está reagindo a qualquer coisa que vem diante de você. Então o que a oração faz? Quando você ora todos os dias, você se conecta a Deus e você acalma essa parte da frente do seu cérebro. Daí você vai se encarar, chegar diante de problemas e vai ter esses problemas e você vai estar mais calmo e você vai poder fazer decisões com mais clareza. Então, oração e ações de graças, ela ajuda nós a focar, a ser mais calmo e a tomar decisões. Por isso que é muito importante nós orarmos antes de tomar qualquer decisão, porque tocar junto em oração vai te ajudar a tomar decisões melhores na sua vida, porque você está conectado com Deus, você não tem medo, você não está tenso e você aprende a focar e a escutar a voz de Deus. Amém? Então, essa pesquisa ela foi tão importante que trouxe à luz. É claro que nós estamos lendo, gente, nós vemos essas coisas na Bíblia, mas quando a ciência ela prova o que a Bíblia já diz, ela está usando algo físico, algo que você consegue relacionar e mostrar que isso de fato, que a Bíblia está falando de fato é verdade. E isso é muito lindo ver que o que Deus está falando é verdade. Mas mesmo que se a ciência não provar, nós vamos ficar com a Bíblia, tá, gente? Então, o que eu quero fazer com essa pregação? Eu quero trazer alguma luz para isso, porque o que vejo são pessoas sendo gratas e gratas em seu tempo de oração, mas em sua vida diária, eles ainda estão reclamando e resmungando. Então o que eu vejo na igreja? Eu vejo pessoas buscando o Senhor, eu vejo pessoas vindo para o culto para orar, para estar com Deus, que estão com Deus, mas quando a vida deles começam ficar um pouco agitada, algum problema começa a vir diante deles, eles simplesmente esquecem do foco, eles perdem o foco, eles não conseguem entender e ser gratos a Deus, eles não conseguem conectar a fé deles com a própria vida deles. Eu tive esse mesmo problema. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual tem que estar conectada à nossa vida diária. Vamos conectar essa paz que nós conseguimos alcançar quando nós oramos. Nós precisamos trazer isso para dentro da nossa vida diária. Então, como que eu posso fazer isso? Gratidão é uma arma. Gratidão é algo que você pode usar para trazer essa paz para dentro da sua vida diária. Porque você vai começar a prestar atenção àquilo que você está fazendo durante o dia. Você vai ser grato ao invés de reclamar daquilo que você tem. E gratidão é algo que você pode fazer durante o dia, gente. É claro que você pode orar, mas gratidão é algo que você tem que prestar um pouco mais de atenção durante o dia. E também algo que eu aprendi nesse último ano é que o nosso corpo ele está conectado à nossa mente. Quando você, eu tenho falado quando você, eu tava falando do cérebro, e quando o cérebro, você tá tenso e o cérebro se abre, quando você reage a uma situação que você tem medo, que você tá preocupado, não é só o seu cérebro, não é só o seu lobo frontal que tá em alerta, mas também o seu corpo, ele fica tenso. Por exemplo, se o seu ombro tá sempre tenso, se você sente dor no seu estômago, se você tem dificuldade de andar, se a sua coluna começa a ficar tensa, o seu cérebro está pensando o tempo inteiro: perigo, tem algo de errado vindo. Daí o que acontece? Você não consegue ser grato, porque você está preocupado o tempo inteiro, você está tenso. E nós precisamos ser grato, porque quando nós relaxamos o nosso corpo, o nosso cérebro começa a entender: as coisas estão ok, eu não preciso entrar em alerta. Então, às vezes, nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. Como que você está nesse exato momento? Você está tenso ou você está de boa, relaxado? Você está tenso, está relaxado ou você está relaxado? Você está preocupado: quando eu chegar em casa eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Amanhã eu tenho escola, eu tenho prova. Daí você começa a pensar em várias e diversas coisas. Aí você começa a ficar tenso e mais tenso.
Porque você começa a pensar, se meu documento não vir? E se a minha família não vir? E se alguém morrer? E você fica mais tenso e mais tenso. Como você consegue adorar a Deus e aproveitar a sua vida quando você está assim o tempo inteiro? Você precisa ser grato. Quando você começar, eu preciso falar, eu falei, não, mas graças a Deus eu tenho a minha família para me ajudar. Graças a Deus eu tenho a minha força para me ajudar. E eu, em vez de estar preocupado, eu começo a ficar grato, porque eu tenho força para fazer meu trabalho, eu tenho meu cérebro para responder as perguntas da minha prova. Eu tenho o Senhor comigo, Ele está olhando. Tem muita coisa, gente, que você pode ser grato, ao invés de você ficar preocupado por uma coisa ou outra. Porque se você preocupar demais, você vai se travar. E Deus não pode mover na sua vida, e você não consegue aproveitar a vida. E você começa a perder algumas coisas na sua vida, você perde a sua bênção. Você entende? Tem uma pessoa que ela conseguiu fazer esse exercício e explicar melhor esse exercício. Essa pessoa disse que tem 3 coisas que nós precisamos trabalhar na nossa vida, e coisas que nós precisamos fazer na prática, né? E a primeira coisa que ela fala, nós precisamos conectar as nossas emoções às nossas expressões de gratidão. E ela fala, nós precisamos sentir. O que é isso? Quando nós somos gratos, nós sorrimos. Você não fala, Senhor Deus, obrigado, porque eu tenho meus braços para fazer meu trabalho. Obrigado, porque eu tenho minha família e você se trava. Não, não é assim. Eu falo, obrigado, Deus. Dá um sorriso, porque eu tenho a minha família. Obrigado, Deus, porque eu tenho. Quando você sorri, quando você se relaxa, você está conectando as suas emoções com suas palavras. E isso faz sentido no seu cérebro. E daí você começa a receber os benefícios das ações de graças. Amém? Então, se você está sempre com aquela cara fechada, né? O seu cérebro está entendendo, alguma coisa não está bem. As coisas não estão bem. Mas quando você sorri, dá um sorriso pro seu para alguém do seu lado. Quando você sorri, o que está acontecendo? Qual que é a coisa mais fácil? Qual que é a pessoa mais fácil de se aproximar? É aquela pessoa que está rindo para você, ou aquela pessoa que está com a cara fechada para você? A pessoa que tá sorrindo, gente. Todo mundo vai querer ficar perto de quem tá sorrindo, mas você chega diante de alguém e aquela pessoa tá com a cara fechada, você vai falar, talvez tenha alguma coisa de errado, não vou cutucar a onça com vara curta, né? Mas quando você sorri, você atrai pessoas e você atrai também o Senhor. Amém? A outra segunda coisa, expandir. Expandir. O que significa? Você sentir, você conecta suas emoções com o que você está falando, e depois você expande. Você inclui outras pessoas ao expressar sua gratidão. Você pratica isso todo dia também. Então, quanto mais você faz essas atitudes de gratidão, mais você conecta algumas coisas no seu cérebro. Por exemplo, se você teve muito trauma no seu passado, se você passou por muitas dores na sua infância, você já tem uma natureza de ser mais tenso, de você ter uma natureza de ter uma cara mais fechada. Daí você precisa começar a se exercer e construir vias no seu cérebro, porque no nosso cérebro ele tem várias células. Essas células se conectam uma com a outra através de vias, e do jeito que você pensa, o seu cérebro, essas células, eles criam vias nos seus cérebros que permitem a você continuamente pensar dessa forma. Isso fica algo automático. É por isso por isso que algumas pessoas têm aquele modo automático. É porque o seu cérebro desenvolve vias por causa do constante exposição a traumas, e você tem aquele modo automático que você nem percebe, é inconsciente. É por isso que as pessoas, as crianças sofrem mais. Por quê? A ciência prova que o nosso lobo frontal, ele só começa a ficar totalmente desenvolvido quando nós chegamos à idade de 20 anos. Então, antes dos seus 20 anos, você não tem um discernimento totalmente amplo entre bom e mal. Então, quando seus pais fazem algo ruim para você, talvez você
achou que aquilo lá era bom, mas era algo ruim. E você vai descobrir os sintomas só quando você estiver mais velho e vai entender essas coisas. Mas quando você se torna mais velho, você tem que começar a exercer uma maneira nova de pensar. E desafio aos pais, cuidado com o jeito que você trata os seus filhos, porque o cérebro deles ainda está em desenvolvimento. E tudo que você faz com eles, você está imprimindo coisas no cérebro deles. E aos 20 anos vai ser o momento em que eles vão estar totalmente desenvolvidos. E até aquele momento, eles não têm total capacidade para entender tudo que você está fazendo. Então trate eles sempre com muito amor, trate eles com sempre muito carinho. Se você não fizer de maneira certa, pede perdão, cuide muito bem deles. Porque se você foi por traumas, quando era criança, foi por trauma, você não quer transmitir isso para os seus filhos. Então faça algo diferente. Amém? Então, gratidão, ela troca a vitimização por gratidão. Isso. Em Neemias 8:10 ele fala: vá e se deleitem em comidas. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Então, naquele dia, eles estavam tendo no tempo de Neemias, eles estavam tendo uma grande celebração. Mas quando as pessoas liam a Bíblia, eles começaram a chorar e a sentir mal pelos seus pecados. Mas Neemias, ele diz: hoje é um dia de alegria, vamos celebrar. E mesmo que nós tivemos dias ruins, nós temos que focar na celebração do dia de hoje. O que está acontecendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje, essas coisas vão nos fortalecer. É por isso que ele faz, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que você tenha dias ruins, hoje é um dia de se alegrar, porque Ele é a nossa força. Todos nós teremos dias de altos e baixos, momentos de alegria e de tristezas, mas seja grato por quem você é e pelo que temos, porque essas coisas vai te ajudar a manter o seu coração no lugar certo. Tem momentos que as coisas são difíceis, mas ser grato vai te ajudar a manter o coração no Senhor. Em Filipenses capítulo 4, verso 4, é uma passagem que é chave nas Escrituras. Eu quero ler com vocês. Preste atenção aqui comigo. E diz o seguinte, verso 4: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então essas são as coisas que tem que ocupar a nossa mente. Essa é uma dica. Então tudo que você tem aprendido, recebido de mim, ponha em prática. E tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Verso 9. Tem em Provérbios 15:3 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração angustiado esmaga o espírito. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração angustiado esmaga o espírito. Então por isso, pratique mais
sorrir pros outros, não mantenha essa cara fechada, né? Porque mesmo, lembra-se mesmo que você estiver sozinho entre você mesmo, então sorri pra você mesmo. Então às vezes eu vejo eu mesmo com a cara fechada e eu dou um sorriso pra mim mesmo, porque isso melhora, isso é bom pra nossa alma e levanta o nosso coração e o nosso espírito. Amém? Nós estamos quase chegando no final, gente. Eu quero dividir com vocês algo que no tempo de Jesus e na sua vida teve 3 exemplos de gratidão para com Deus. Nós podemos ver ali no livro de Lucas o versículo todo, você pode ler depois. Nós vemos um leproso. O Senhor Jesus, ele cura 10 leprosos. Mas um deles, quando viu que ele estava curado, ele voltou, ele adorava ao Senhor em voz alta, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse homem era um samaritano. Nós vemos esse homem, gente, ele recebeu a cura, porque os 10 veio diante de Deus para receber uma cura. E Jesus, ele cura os 10. Mas esse homem recebeu muito mais. O que ele recebeu? Se você continua lendo, Jesus, ele fala para ele: vá em paz, você foi salvo. Então às vezes a cura ela é boa, gente, mas estar conectado com Deus é muito melhor. Salvação é muito melhor. E ações de graça deu isso para esse homem. Nós fomos para o livro de João, capítulo 11, como que Jesus ele fez o milagre de ressurreição de Lázaro. E diz: então eles tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. O milagre da ressurreição de Lázaro aconteceu quando Jesus agradeceu a Deus. Ele não foi encarrar para Deus e falar: por favor, Deus, faça isso, traga ele de volta. Não. Ele simplesmente agradeceu ao Senhor e o milagre aconteceu. Mas um milagre que nós vemos Jesus acontecendo, e isso acontece somente com ações de graça, está lá em Mateus 15:36. Ele tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Então ele orou, ele agradeceu, e o que aconteceu? Houve a multiplicação dos pães e do peixe. E muitas pessoas comeram através daquele pão. É um milagre então da multiplicação que aconteceu quando Jesus agradeceu a Deus. Você começa a receber muitos milagres na sua vida no momento que você é mais grato e mantém esse coração cheio de gratidão. Eu quero que você fique de pé. Nós estamos terminando agora com a pregação. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Eu quero desafiar vocês. Hoje nós aprendemos sobre gratidão. Eu aprendi que a única maneira de mudar. Pastor. Nós precisamos ir mais devagar. Difícil de ser grato. Por que é? Porque nós sempre estamos na correria. Nós estamos sempre correndo e nós não paramos, queridos. Nós só podemos ser agradecidos se nós começarmos a prestar atenção naquilo que nós temos, aquilo que Deus tem nos dado. Porque, querida, às vezes a gente tem uma mente negativa e a gente começa a se comparar com os outros e a gente nem percebe o que você tem. Então nós precisamos começar a parar na vida. Como que eu consigo parar e ir mais devagar na vida? Por exemplo, quando você está comendo, querido, quando você está comendo, por exemplo, só come sua comida, não assista vídeo, não faça de frente da TV quando você está comendo. Faz isso com a sua família, sabe?
alegre com aquele momento, comendo a sua comida. Você precisa parar para adorar a Deus. Provavelmente, se você perceber quanto tempo você já deve ter gastado no seu telefone, às vezes você passa horas no seu telefone, porque você está ansioso, preocupado, e você fica lá só rolando lá para ficar distraído. E por que você não para e vai e fica lá de joelho diante de Deus? Aquilo que está preocupando você, não tenta se distrair com o telefone, com filmes, com TV. Você precisa ir para a presença daquele que pode te ajudar a você viver uma vida melhor. Eu quero ajudar você vou te dar algumas dicas como que você pode ter esta vida desta forma, uma vida que vai ser melhor, mais feliz com a sua família. Eu vou te enviar algumas mensagens também no WhatsApp da igreja, como você pode estar meditando sobre gratidão. Então medita, queridos. Comece a procurar na Bíblia versículos que falam sobre Thanksgiving, agradecimento. Gratidão, querido, existe oração de gratidão por aquilo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito, pelos dons que você tem recebido, por tudo que você tem recebido. Se enche de alegria, querido. Lembra-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Um rosto feliz vai mudar a situação no meio da tua família. Quando você pensa, fica conectado com as suas emoções. Não faça as coisas assim com uma obrigação ou sem pensar. Durante o dia, olha para coisas que Deus tem feito na sua vida. Escreve começa a escrever algumas coisas ou gravar e marcar coisas que Deus tem feito para você agradecer. Porque às vezes escreva todo dia, escreve de 3 a 5 coisas que Deus tem feito para vocês. Eu tenho feito isso. Eu tenho escrevido coisas que Deus tem feito por mim, para me lembrar, para me não esquecer, para que eu possa ser agradecido. Comece a escrever essas coisas, queridos, que você vai olhar para elas e vai lembrar para agradecer. Sabe, você precisa ter uma vida de gratidão, é algo que a gente tem que aprender. E você não fica só sufocado nos seus problemas. Por que você precisa aprender isso e fazer assim? Porque quando o dia que nós chegarmos nos céus, é isso que nós vamos fazer, querido. As pessoas de Israel que entraram na terra prometida é porque eles aprenderam de gratidão, querido. E se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que começar a praticar isso. Porque somente aqueles 2 que praticaram a gratidão entraram na terra prometida. João, ele teve essa revelação lá no Apocalipse. Vamos ver o que ele falou lá em Apocalipse capítulo 4. Após isto, eu olhei, eu vi diante de mim uma porta aberta nos céus. E uma porta que eu vi estava falando comigo. Ela está lendo Apocalipse capítulo 4 agora. Venha, suba aqui, e eu vou mostrar a você coisas que hão de acontecer. Versículo 2. E naquele dia eu estava em espírito, e o trono de Deus estava diante de mim. E aquele que estava sentado no trono, ele era como uma chama de fogo, e que ele estava cercando o trono. Você pode imaginar aquela cena lá no céu, brilhando, com todas aquelas pedras preciosas ao redor dele. E a Bíblia diz
E a Bíblia diz que existe anjos, os 24 anjos, que eles estão diante de Deus, dobrando-se. E no versículo 8 diz assim: e cada uma dessas 4 criaturas vivas, eles tinham olhos por todos os lados e também tinham asas, e dia e noite eles nunca paravam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando as 4 criaturas davam glórias a Deus, aquele que assenta no trono, para aquele que vive no trono para sempre e sempre, amém. Eles estavam dando glória a Deus, eles estavam agradecendo, querido. É isso que eles estão fazendo agora nos céus, querido. E sobre você, querido? Como está seu coração? Está seu coração cheio de gratidão? Está seu coração cheio de gratidão para o que Ele tem feito? Eu quero que você agora feche os teus olhos.